Fala, viajante Black, no vídeo de hoje, dois dos melhores cartões para transferência para o mundo Avios, Santander Unlimited e Revolut Ultra. Quem será que vence essa disputa? Vai te surpreender, depois da vinheta. Bom, então vamos lá, viajante Black, nós vamos falar aqui dos dois melhores cartões para a Ibéria, mas nós vamos dar um apanhado geral do cartão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a transferência para a Ibéria, mas vamos dar um apanhado geral e fazer um comparativo, tá? E eu tenho certeza que esse comparativo aqui vai te surpreender o resultado final, mas vamos lá. Primeiro item que nós vamos comparar é a anuidade, tá? O Revolut Ultra cobra R$3.000 por ano de anuidade e o Santander Unlimited R$2.200. Considerando que o Santander Unlimited, a gente está falando de duas bandeiras, são dois cartões, o Unlimited Visa e o Unlimited Mastercard, 2.200, e o Revolut Ultra é apenas uma bandeira, que é o Visa no Brasil. Aqui o Santander ganha significativamente, tá? Porque aqui cada cartão está saindo 1.100 e o Ultra saindo 3.000, apenas uma bandeira. Aqui você até consegue reduzir essa anuidade para R$2.500 se você pagar à vista, né? Mas o Santander Unlimited aqui a gente está falando em 12 vezes também, então aqui o Unlimited ganha. Bom, o segundo ponto é, qual é o mais fácil de isentar? Primeiro que fácil nesse nível de cartão não tem. O que tem é, cada um possui o seu critério de isenção. O Revolut Ultra, acima de 30 mil de gastos no mês, você tem isenção da mensalidade, que é a anuidade dividida por 12, e no caso do Santander Unlimited, você ainda tem mais uma possibilidade, que além dos gastos de 30 mil, se você investe mais de 5 milhões no Santander, você também tem a possibilidade de isentar. 5 milhões é algo assim inacreditável, porque se você tem 5 milhões investidos, você não vem para o Unlimited, você vem para cartões melhores. Mas como ele tem uma possibilidade a mais de isenção, eu vou dar o ponto para o Unlimited, ok? IOF, todos os dois iguais, cobrando 3,5, ninguém aqui dá o benefício da isenção ou do cashback do IOF, ok? Agora no spread, Revolut bate fácil o Unlimited, 3,75 para o Revolut e 6% para o Unlimited. Agora cabe a consideração, os dois são péssimos para usar. Aqui eu estou falando de 7,25 para você usar o Revolut fora do país e aqui quase 10% para você usar o Unlimited, né? São cartões muito ruins para usar fora do país, ok? Mais ponto para o Revolut. Bom, salas VIP, aqui também lavada para o Unlimited. Por quê? Porque aqui o Unlimited tem o Dragon Pass na bandeira Visa ilimitado e o Lounge Key na bandeira Mastercard ilimitado. Já o Revolut Ultra tem o Dragon Pass ilimitado porque ele é só a bandeira Visa, porém, cabe lembrar, o Dragon Pass aqui é parecido com aquele do C6, não tem serviço, não usa restaurante. É um pleito de alguns influencers para que a Revolut Ultra altere isso aqui para aquele Dragon Pass de serviços aqui. Aquele que você pode usar o lounge da Heineken, aquele que você pode, enfim, usar a Bluma, mas hoje não é o que você tem aqui, tá? O Dragon Pass aqui é só sala VIP, ok? Então ponto para o Unlimited. Bom, a pontuação, aqui também cabe discussão, tá? Porque são 3 pontos Revolut Ultra e 2,6 para o Unlimited se ele foi emitido pelo Select e 3 pontos se ele foi emitido pelo Private, né? Parecem iguais. Porém, aqui cabe duas observações. A primeira delas, que é o que vocês vão ver logo a seguir. O Revolut Ultra, se você está falando em Avios, ele é muito melhor que o Unlimited. Por quê? Os 3 pontos vão direto ou vão sem deságio para o Avios. Então é 1 para 1 a paridade para o sistema Avios, tá? Da Ibéria. Ok? Então, no caso da Esfera, é 2 para 1. Então, se você pontua 3 no Private, por exemplo, e 3 no Revolut, e sua intenção é mandar para a Ibéria, para Avios, sem dúvida nenhuma, o Revolut Ultra é melhor. Porque lá no Private, mesmo que vocês tenham o cartão Private, ele está pontuando 3 pontos, mas ele tem um deságio, é 2 para 1. Então, para cada 3 pontos, você transmite 1,5 ponto para a Avios, ok? Então, nesse caso, é melhor. Porém, é o segundo ponto, o segundo gancho aqui. Na época de Bateu Ganhou, esse mesmo cartão Private que pontuava 3 pontos, hoje ele está pontuando 6,4 na Bateu Ganhou, quando há meta ouro, tá? Por acaso, essa Bateu Ganhou que surgiu não tem meta ouro pro Unlimited, tá? Mas quando há meta ouro, ele pontua 6,4. Então, em épocas de Bateu Ganhou, ele é melhor do que o Revolut Ultra, ok? Por quê? Porque ele vai pontuar o Select 6 e o Private 6,4, eles vão pontuar. Se você fizer essa diferença de 2 para 1,
um vai pontuar 3, outro vai pontuar 3.2, mandando direto para a esfera. E o que é o pulo do gato agora também? Existem ofertas de bônus de transferência da esfera para o Avios, coisa que a gente ainda não sabe em relação ao Revolut Ultra. Então existem bônus de transferência, por exemplo, de 20 a 30%. Então no dia que você, fazer um exemplo prático aqui, você está lá pontuando, na Bateu ganhou 6 pontos no Unlimited do Santander Select. Quando você fizer essa transferência de 2 para 1, ele vai estar a cada 6 pontos que você manda para lá, vão chegar 3 Ibéria. Só que quando você usa o multiplicador, por exemplo, 30%, aqueles 3 já vão chegar lá 3.9, porque ele tem um multiplicador em épocas de oferta. São muitos poréns, então muito mais fácil usar o Revolut se você pretende usar a Ibéria. Agora, existem momentos em que o Unlimited é melhor, tá? Só para você saber. E que momentos são esses? Primeiro, quando você tem bônus de transferência para a Ibéria, Esfera Ibéria, e quando você está na Bateu Ganhou, ok? Mas pela facilidade de uso e por ser uma pontuação mais clara, eu diria para você, para a Ibéria, o Revolut Ultra é melhor. Porém, também, o terceiro porém aqui, quando você está falando de transferência para aéreas nacionais, aí não tem dúvida, o Esfera é melhor. Por quê? Porque ainda não está clara a regra da Revolut, a Revolut é uma empresa que entrou agora, e a gente não sabe nem se vai ter ofertas de transferência. Por exemplo, recentemente, agora, há poucos dias, teve uma oferta de transferência da Azul da Esfera para Azul, dando até 133% de bônus. Coisa que a gente provavelmente não vai ter, ou pelo menos não vai ter nesse início na Revolut. Então, se estamos falando de Ibéria, ponto para a Revolut. Se estamos falando de aéreas nacionais, ponto para o Santander Unlimited. E se estamos falando de outras companhias internacionais também, que a Revolut transmite 1 para 1, paridade 1 para 1, ponto para Revolut Ultra. Nesse apanhado geral, eu vou dar o ponto para o Revolut Ultra, tá? É mais fácil, é mais simples, mas se estivermos falando de aéreas internacionais, aéreas nacionais, o ponto seria para o Santander Unlimited, ok? Bom, atendimento aqui eu não vou nem discutir. Atendimento aqui, o do Santander é 1000 vezes melhor. Eu já falei isso em outros vídeos e muitos outros vídeos. O atendimento da Revolut é horrível. Eu estou com um problema com a Revolut há alguns meses e não consigo resolver. Porém, no Santander, por exemplo, quando você quer resolver alguma coisa, você entra no chat lá, você resolve na hora, né? Então aqui não há discussão. Atendimento, ponto para o Santander, beleza? Outra questão que veio deficitária na Revolut. Não tem cartão adicional no Revolut Ultra, ok? Isso é importante, muita gente não sabe disso. Já no Santander Unlimited são permitidos até 7 adicionais e todos gratuitos, tá? Então, ponto de lavada aqui para o Santander Unlimited. E detalhe, no Revolut Ultra a gente já teve a informação que quando permitirem adicionais, os adicionais serão pagos. Então, bola fora da Revolut, beleza? E por fim, para a gente terminar esse comparativo, quais os benefícios extras que cada cartão dá? No Revolut Ultra você tem 14 aplicativos, tá? São aplicativos legais e o câmbio sem custo. Então assim, a partir do plano metal, você tem a possibilidade de fazer conversão de até tantos R$1.000, na verdade são R$10.000 no plano metal e R$20.000 no plano Ultra, sem taxas de conversão, sem spread e sem IOF. Então, por exemplo, se você está no Revolut Ultra, ele te dá o benefício de você fazer conversão de moeda em até R$20.000 sem IOF e sem spread. É aquilo que eu falei lá atrás. A grande sacada da Revolut aqui é a conversão no débito, porque aí você bota R$20.000, converte para a moeda que você quer sem taxas, enquanto o Santander Unlimited o Santander não vai te permitir isso. O que o Santander dá de benefício é a tag sem custo e os adicionais gratuitos, ok? Então esse é o grande diferencial do Revolut Ultra, tá aqui. Por que eu teria o Revolut Ultra e por que você teria o Revolut Ultra? Primeiro, se você gosta de Ibéria, e segundo, converter até R$20.000 sem IOF, sem spread. Agora, o Santander Unlimited, qual a grande vantagem do Santander Unlimited? Primeiro que é uma dupla oferta, são as duas bandeiras, então você tem os dois cartões. Apesar do limite ele ser unlimited, né? Ele tem limite e o limite ser compartilhado pelos dois cartões, tá? Você tem até 7 adicionais, então falando em cartão de crédito, benefício de cartão de crédito, sem dúvida o Unlimited é melhor, beleza? O comparativo era esse que eu queria passar para vocês. Curte, compartilha, comenta o nosso vídeo. Eu sei que você gostou, porque se você tá aqui até agora é porque você curtiu o conteúdo. Dá aquele likezinho no mínimo pra gente aqui, beleza? Queria muito pedir para vocês, viagemblack.com.br, lá tem o nosso link do canal do WhatsApp. Acesse o nosso canal, se inscreve lá, porque as notícias mais urgentes e mais importantes a gente posta lá primeiro, beleza? E você tá no Viagem Black Milhas, nossas redes sociais, e você, com o seu like, você ajuda a gente, beleza? Viajar bem não é luxo, é estratégia. Uou!